Então, na aula passada, na aula de quarta-feira passada, nós falamos um pouco sobre os gregos e os judeus. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham também olhado por fora da aula, né, fora da aula, alguma referência sobre as óperas que eu indiquei, né, principalmente a Carmina Burana, a ópera 1, a área 1 e a área 2 de O Fortuna. Não sei se alguém se interessou em olhar mais de perto, em ouvir depois com calma. Depois, eu olhando o vídeo, vi que não passou tão bem quanto deveria, mas eu acho que valeu a experiência de fazer esse link da história com a arte, tá? Vocês vão ter uma disciplina futuramente sobre isso, chamada História da Arte, tá? E aí nós vamos avançar. Hoje, nós vamos começar a falar um pouco da história da história. Claro que aqui eu não tive a pretensão de dar conta dos judeus e dos gregos, porque a história dos judeus e dos gregos, de certa maneira, você está tendo história antiga oriental e você vai ter história antiga clássica. Então, você vai ter uma historiografia sobre isso. No momento que nós estamos, nós vamos partir para as análises historiográficas. Perceber, e de certa maneira nem podemos chamar de historiografia, no termo que nós utilizamos hoje, o que o judeu e o grego faziam. O judeu, como eu disse, juntamente com o grego e os povos semitas, tinha uma visão lá que eu coloquei teleológica da história, do que se depreende que os judeus desenvolvem uma concepção linear do tempo. Então, os judeus trazem essa concepção linear que é universalizada pelo cristianismo. Eu coloquei algumas coisinhas para vocês na aula passada, espero que vocês tenham gostado, que é um pouco da visão bélica, memorialística, teológica e teleológica. Tá? Basicamente, se pudéssemos fazer um resumo da aula de semana passada, espera que tem algum aluno aqui da turma de vocês me chamando, deixa eu responder ele aqui. Eu acho que deixa eu ver quem é aqui. É o Anthony. Depois a gente posta lá no grupo o vídeo. Então, basicamente, falei o que é visão teológica, o que é visão teleológica, o que é visão bélica, o que é visão memorialística. Hoje vamos fazer um pouco a história da história. Como que começou essa disciplina que nós vamos ter no futuro a alcunha de sermos considerados professor? Tá? Como que iniciou essa jornada histórica? Como que a história se tornou uma disciplina? Ou como que as pessoas começaram a falar, eu gosto de história, e como surgiu essa ideia? Todas as disciplinas, eu já disse para vocês, todas elas têm a sua origem na filosofia. Tá? Eu trouxe aqui novamente o dicionário do Nicola Abaiano, para vocês olharem. Esse aqui foi presenteado na época pelo CNPq, do meu grupo de pesquisa, o CNPq que adquiriu. Né? Na verdade, eu que adquiri, mas com recursos do CNPq, e a gente cola um adesivinho para mostrar que foi o CNPq que comprou, foi o governo que comprou. Vale muito a pena comprar esse dicionário, tá, gente? Acho que ontem, não, sexta-feira, o Vitor me perguntou, Bruno, eu já li Apologia da História, que livro que você me indica agora? Eu falei para o Vitor, lê lá História e Memória do Legoff, que não está aqui, está lá na universidade, que é um livro sensacional. Agora, a gente precisa ter alguns dicionários, tá? Por exemplo, eu tenho um dicionário aqui, que eu estou estudando, inclusive, que é um dicionário sobre as cartas paulinas. Tá? É um dicionário sobre a vida de Paulo. E é um dicionário que eu estou estudando quase todo dia. Claro que você não vai ler da página 5 à página 580, não precisa.
É um dicionário de consulta de termos técnicos. Então, vale muito a pena você comprar esse dicionário para você perceber como a história e a filosofia são imbricadas, tá? Uma está dentro da outra. E, sem dúvida nenhuma, a filosofia é a raiz de todas as ciências, tanto humanas, quanto exatas, quanto biológicas, quanto, enfim, especulativas e empíricas. O que seria especulativo e empírico? Aquilo que é uma dedução lógica e aquilo que é experimentado no tubo de ensaio. A história também não foge dessa... Quer falar alguma coisa, Fafá? Eu ia perguntar, Bruno, se os termos que estão nesse dicionário que você mostrou, o vermelho, tem a maioria dos termos usados também ao longo do curso de História. Assim, são termos de filosofia, tá? Então, por exemplo, termos que a gente utiliza como, por exemplo, por acaso, eu abri aqui em historicismo. Aí tem historiografia, tem historicidade. Mas, por exemplo, tem ideia, tem imaginação aqui, ó. Aquela teoria que eu coloquei para vocês, de ideia, imaginação, tem o significado de teoria, tá? Não a teoria de algo que ainda não foi provado, mas a teoria como teoreses, como iluminação. Isso tudo eu aprendi fazendo filosofia, não foi fazendo história. Entende? Entender o que é epistemologia, o que é hermenêutica. Isso eu não aprendi fazendo história, eu aprendi fazendo filosofia. Tá? E lendo filosofia. Você vai ser um tipo de profissional, e de qualquer área, se você tiver um embasamento filosófico. E vai ser um outro profissional se você não tiver um embasamento filosófico. E aí não é ter um grande embasamento filosófico espetacular, não. É saber alguns termos, é saber alguns conceitos, tá? Então, por exemplo, se você der um Google aqui e procurar, alguns professores de filosofia dão cursos na internet, tá? Por exemplo, nós temos um aluno que é, inclusive, se não me falha a memória, do 6º período, que é o Tito, tá? Ele tem um primeiro nome, que eu estou vendo aqui se eu acho ele aqui, só um minutinho. Aqui, eu falei com ele hoje, ó. Mário Tito, tá? Mário Tito. Você clicar, ele é um professor de filosofia que está fazendo história. Então, ele tem vários e vários e vários e vários vídeos falando sobre teodiceia, falando sobre teoria do conhecimento na filosofia, falando sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Kant, sobre Hegel. Então, quando você tem um princípio de leitura filosófica, você vai encarar as outras disciplinas humanas, exatas e biológicas com uma outra percepção. Tá? É o olhar além. E a história não sai disso. A história tem sua origem na filosofia também. A história vai ser disciplina que vai se prestar, no primeiro momento, a relatar os feitos. E a gente tem o conceito de história aproximadamente 484 anos antes de Cristo. Claro, gente, a gente vai falar aqui de Heródoto. Tem várias elucubrações sobre Heródoto. Várias e várias e várias. Inclusive, que Heródoto, olha que interessante. Primeira vez que eu ouvi isso, eu não dei muito valor, mas depois eu fui fazendo algumas leituras e fui percebendo que é verossímil. Inclusive, algumas dizem que Heródoto não era uma pessoa. Heródoto era uma função. Olha que interessante. A pessoa é um Heródoto. O que significa? Alguém que vai relatar a história. Claro que isso é uma suposição histórica. Tá? A gente não pode cravar. Tá? Mas não existe nenhuma marcação historiográfica confiável lá de Heródoto de Helicarnasso, como a gente fala, né? Era um Heródoto que vivia em Helicarnasso, mas será que era uma pessoa só ou eram várias pessoas? Né? É muito interessante. Claro que está muito mais no campo das curiosidades,
do que da ciência histórica, tá? Eu vou pegar aqui na página 60, esse livro aqui eu gostaria muito que vocês comprassem, tá? Como eu disse para vocês, não é um livro muito fácil de conseguir, mas é um livro que vale muito a pena você ter na biblioteca, tá? É As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna, da EDUSC, tá? Raízes Clássicas da Historiografia Moderna, da EDUSC. A EDUSC, tá? Que é a Universidade de São Carlos, tem uma série, que é essa sériezinha aqui, ó, série de história, e vale muito a pena. Tem, inclusive, Leandro Carnal, que escreve, tem Pondé, que escreve, né? E quem é o Arnaldo Momigliano? Ele nasceu em 1908 na Itália, assumiu a cátedra, a cadeira de História de Roma na Universidade de Turim em 1936. Por causa da perseguição racial de Mussolini, foi obrigado a abandonar seu posto e partiu para Oxford. Em 1939, entre 1951 e 75, lecionou História Antiga na Universidade College de Londres. E depois foi professor visitante da Universidade de Chicago, em 1987. Uma de suas obras é a coleção de ensaios de 11 volumes intitulada História degli Studi Classici del Mondo Antico. Ó, praticamente o italiano. Meu avô ficaria orgulhoso de mim, né? O livro, ora traduzido, é baseado nas Staller Locutores, né, que seria como um resumo da historiografia desses 11 volumes. Então, assim, o Arnaldo Momigliano faleceu em 1988, tá? Em 1988, o Flamengo foi campeão carioca, em 89, depois de 20 anos, o Botafogo foi campeão carioca com aquele golzinho roubado do Maurício, tá? Vocês não eram nascidos, vocês não lembram disso. Mauro Leão. Então, eu vou aqui tomar emprestado as palavras desse grande historiador, que é o Arnaldo Momigliano, tá? E ele vai falar que o Heródoto, que é dito pai da história, ele estava preocupado com caráteres efêmeros das ações humanas. O que isso significa? Tá? O cara, gente, era um romancista. Ele estava preocupado com o caráter efêmero das ações humanas. Nós temos isso hoje? Temos. Principalmente com pessoas que escrevem história para vender livro. Tá? Nada contra essas pessoas, muito pelo contrário. Eu já disse isso publicamente, tá? Já disse isso em gravação de aula, tá? Então, se a pessoa quiser vir me cobrar, estou aqui à disposição, tá? Para um debate. Tá? A história não pertence a ninguém, porra. A história não pertence a ninguém. A história não é uma caixinha que só quem fez universidade pode mexer. A história pertence a todo mundo. Porque não é história minha. É a história nossa. É a nossa história. É a história do homem. Essa semana foi muito engraçado. Eu estava com uma discussão, uma pessoa, um amigo muito querido, né? E eu discordo veementemente do que ele fala, apesar de ser uma pessoa muito querida a mim, tá? Muito querido. Não sei se tem uma grande reciprocidade, mas da minha parte é uma pessoa que está em a mais alta estima. E aí o assunto começou a crescer, e ele falou assim para mim: Bruno, você não fez faculdade, você não fez universidade, você passou por ela. Porque se você tivesse aula com a professora tal, se você tivesse escutado o que disse a professora tal, você, sem dúvida nenhuma, teria uma outra análise. Por quê? Porque eu não concordava com a análise dele. Entende? Muitas vezes, você vai discordar de alguém e a pessoa vai te humilhar, entende? Pessoalmente,
Porque você discorda veementemente do que a pessoa fala. Então, voltando ao ponto, voltando à vaca fria, voltando ao início. Geralmente, as pessoas que não escrevem história para historiadores, geralmente as pessoas que não escrevem história para historiadores vão tratar dos fatos efêmeros da vida humana. E vamos combinar, né? É muito mais agradável. Pega um livro de teoria da história, que o Mauro leu, que o Vitor leu, que as outras pessoas talvez já leram, mas não externaram isso. Tá? Pega uma apologia da história. Cristo Jesus. Eu posso ficar lendo aqui a apologia da história enquanto o João está ali jogando sinuca? Jamais. Por quê? Porque eu não vou entender uma linha. O Heródoto fazia romance. O Heródoto romanceava. O Heródoto estava contando uma história, daqui a pouco aparecia Apolo, Atena. Entende? E isso fica muito mais palatável à leitura. Só que não é história, entende? Eu estou orientando uma monografia agora de um rapaz, um grande amigo, que já é doutor. Tá? Ele é doutor em teologia. Tá? Vocês, inclusive, estão convidados a participar da defesa pública, que vai ser via Meet. Tá? Vocês receberam um e-mail hoje falando disso. Né? Vai ser dia 12 de junho, a defesa lá do meu amigo Jansen. E eu li a monografia dele, gente, está espetacular. Mas qual que é a principal característica do Jansen? Ele escreve de uma forma que qualquer um é capaz de ler. Muitas vezes as leituras feitas na história são feitas para alguém que são extremamente técnicos. Por exemplo, mostrei para vocês, estou dando exemplos aqui. Peguei para vocês esse livro aqui, ó, Dicionário de Paulo e suas cartas, tá? Isso eu ganhei aqui da nossa queridíssima editora Voz. Encomendou para mim, falou, Bruno, tem um presente aqui para você, e eu fui lá pegar o dicionário. Gente, é tenso, é punk. Tem todos os termos aqui. Mas se você não se debruçar, não olhar uma palavra, não pegar um dicionário para ver o que significa a palavra, não ler 2, 3, 4 vezes, é extremamente complicado. Heródoto não tinha essa preocupação. Heródoto era um memorialista. Então ele escrevia para o alto intelectual e para o homem comum do povo. Escrevia em grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego do povo, é o grego que o povo falava. Não escrevia no grego clássico, porque quem lia grego clássico? Os filósofos, pô. Os filósofos, os sofistas, tá? Os eupátridas, os georgióis. O povo, os párias, não lia o grego clássico. Então ele escrevia comum, popular, exaltando os heróis e os fatos do mundo grego. Tá? Isso tornou Heródoto, aí a gente já colocando Heródoto como uma pessoa e não como uma função, aquilo que eu disse no início, como eu disse, é só uma elucubração histórica, verdadeiramente ele vai iniciar essa feitura da história. Ele vai escrever a crônica dos povos conhecidos, isso é sensacional. Qual o povo conhecido que ele vai escrever? E é o primeiro grande relato que nós temos desse mundo. E esse relato faz com que Alexandre Magno, o jovem menino, aos pés de Aristóteles, fique enlouquecido por esse território, o Egito. Heródoto de Halicarnasso vai contar 484 anos antes de Cristo, então ainda no Egito dinástico, no início das dinastias egípcias, o que era o Egito. E isso todo mundo fica enlouquecido, todo mundo quer conhecer o Egito. Tá? E, de certa maneira, o grego vai copiar o Egito. O grego quer fazer construções maiores que os egípcios. Porque se o romano, gente, acompanha aqui o raciocínio, se o romano copia o grego copia quem? O egípcio. Ele quer copiar a medicina egípcia, ele quer copiar a astrologia egípcia, leia astronomia, não astrologia. Já expliquei isso para vocês.
Essa ciência, a astrologia, hoje, muitas vezes, é um processo relacionado a um processo muito mais de sentimento religioso do que uma ciência que analisa as estrelas, tá? Na verdade, o nome correto é astrologia e não astronomia. Astronomia, astronomos, o nome dos astros. Astrologia, o estudo dos astros. Hoje, a astrologia é uma coisa mais relacionada a sentimento religioso e a perspectiva de adivinhação, como horóscopo e essas coisas todas, nada contra, do que um estudo sistemático do cosmos. Tá? Mas lá era astrologia. Então, esse cara, o mundo grego copia isso do mundo egípcio, muito por conta dos relatos de Heródoto e Halicarnasso. Isso é extremamente interessante, você conseguir analisar por esse prisma. Tá? Ele faz as guerras persas, tá? Ou as guerras com os medos, tá? Então, a guerra do Peloponeso, ele que vai escrever, a batalha de Termópilas, ele que vai escrever, a batalha de Salamina, da Baía de Salamina, ele que vai escrever. Então, assim, é um grande homem do mundo grego, é um grande escritor, verdadeiramente, tá? Aqui a gente sobe um degrau. A história é assim, tá? Eu lembro, quando eu tive aula na verdade, era aula de História e Historiografia, no currículo antigo, tá? Porque o meu currículo que eu me formei era exatamente igual ao currículo que vocês fazem agora, mas não foi até o final. No meio do caminho teve uma mudança e algumas disciplinas eu tive que refazer. Por conta também de trabalhar no sábado, de trabalhar durante o dia e ter que estudar à noite. Então, a minha faculdade, minha segunda faculdade, foi um momento muito complicado. Da filosofia, que eu não concluí, eu estudava de manhã, então era muito mais tranquilo para estudar. Na história, eu ralei muito para me formar, viu, gente? Ralei muito. E não tenho vergonha de falar isso para vocês. Foi muito difícil me formar, porque eu já era um trabalhador, já era pai de família, né? Então não foi fácil, não. Mas graças a Deus estamos aí lutando. Aqui a gente sobe um degrau. Tá? Ao longo da história, vocês vão perceber que a história se faz dessa forma. Aqui, gente, nós temos um homem que é um homem extremamente ainda arraigado, enraizado ao mito. Tá? É um homem da Grécia minoica. É um homem da Grécia da mitologia. É um homem da Grécia dos deuses. Tá? Então, a escrita dele vai ser influenciada, vai ser contaminada com aquele universo que ele vive. É claro, eu tenho explicado isso para vocês veementemente. Mauro e Vitor, na semana passada, na sexta-feira, fizeram uma experiência de participar de uma aula comigo, e foi muito, muito agradável, viu, meus amigos? Obrigado pela honra. De uma temática que não tem nada a ver com a faculdade. E perceberam que ali é o mesmo Bruno, mas com uma outra perspectiva, com outro foco, uma outra maneira de olhar o objeto de estudo. Entende? Aqui a gente tem a mesma coisa, com Heródoto e Tucídides. É o mesmo objeto, mas eu vou focar, eu vou impactar de uma forma completamente diferente. Tá? De uma outra concepção. Nossa, já são 9h30? Ou meu relógio está... Eu já falei 1 hora? 9h27. Ah, não, na verdade a aula começou 9. Começou 8h50. É verdade. Pensei que tinha começado às 7. Falei, pô, dá bem, que tem muita coisa para falar. Então, o que acontece? Você tem aqui duas perspectivas. Tá? Obrigado, Maiara. Você é suspeito.
você tem duas perspectivas nesse sentido. Você tem Heródoto, que é um homem arraigado ao seu mundo, arraigado ao mundo mitológico, arraigado à mitologia grega como um todo, arraigado ao homem que é semelhante aos deuses e os deuses semelhantes aos homens. Lembra lá aquela aula do Weber? Deuses igual às criaturas. Heródoto é esse homem. Então ele vai escrever com os instrumentos que ele tem. Cuidado, meus amigos e minhas amigas, para não achar o Heródoto, depois que a gente estudar Marx, Hegel, Tocqueville, Marc Bloch, Jacques Legoff, um idiota, tá? Não faça isso. Porque, geralmente, é assim que algumas pessoas percebem a história. Quando você está lá, no século XX, no século XVIII, no século XIX, no século XIX e XX, principalmente, e você analisa a historiografia que é feita, a qualidade da historiografia, a qualidade da ciência historiográfica, que é feita no século XIX, no século XX, quando você olha para esses caras, você fala assim, porra, tá de sacanagem, né? Não. Eram os instrumentos que eles tinham na época. Tá? Eram os instrumentos que eles tinham na época. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui que está aqui perto de mim. Essa semana, eu me presenteei, tá? Com essa belíssima... Quem sabe o que é isso? Com essa belíssima lixadeira. É uma lixadeira. É uma lixadeira, ó. Eu já tinha comprado outra lixadeira de uma outra marca, só que a lixadeira pifou. Eu fui, comprei uma outra lixadeira. E essa também pifou, tá até aqui dentro da lixadeira, maior. Só que aí eu vi que estava na promoção, 50% de desconto. Eu falei, pô, vou comprar uma lixadeira. Comprei uma lixadeira. O negócio que eu estava fazendo aqui, que depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês, estava num patamar de acabamento. Eu estava dando acabamento numa mesa, estava polindo, e eu já tinha lixado. Quando chegou a lixadeira, eu peguei um pedacinho, porque madeira é teste, tá, gente? Se alguém um dia que for mexer com madeira é teste. Tem que ir testando. Eu peguei um pedacinho pequenininho, tamanho de celular, e lixei. Meu irmão, outro acabamento. Só que eu não posso dizer que o trabalho que eu tinha feito até então era um trabalho ruim. Por quê? Porque eu não tinha a ferramenta que eu tenho hoje. Heródoto não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Tucídides começa a criar essas ferramentas. E por isso que Tucídides está um degrau além. Vamos ver por quê. Eu não falei do Rust, né? O Leandro, que foi meu professor, Leandro Rust, que foi professor também do nosso querido Leandro Ricon, né? Sem dúvida nenhuma, foi um dos nossos melhor professor que eu tive na faculdade, um dos melhores na área, né? Ele deu essa aula para mim, tá? E ele, na primeira aula, assim, os primeiros 20 minutos, ele falou do Heródoto. A gente ficou apaixonado por Heródoto. Depois ele destruiu o Heródoto no Tucídides. Eu não quero fazer isso, mas vocês vão ver a diferença, tá? Vamos ler um pouquinho lá o que fala esse livro do Arnaldo sobre o Heródoto. Olha que intimidade, sobre o Arnaldo, né? Sobre o Heródoto. Vamos lá na página 60. Falando ainda sobre o Heródoto para fechar o Heródoto. Heródoto estava preocupado com o caráter efêmero das nações humanas. Então, por exemplo, ele tinha cabelo loiro, ele guardava coxinha de galinha no bolso. Esse tipo de comentário, tá? Como muitos outros gregos, ele acreditava que a memória das ações passadas era o único imperfeito remédio que o homem tinha contra a sua própria mortalidade. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Vou ler de novo, ó. Heródoto
acreditava, como muitos outros gregos, que a memória das ações passadas era o único remédio que o homem tinha para a sua própria mortalidade. O que ele está falando no final? Que a memória histórica deixa o homem imortal. Agora é de arrepiar, né? Como que começa os contos de Ulisses? Olha, como que começam os contos da Guerra de Troia? Quem são os homens que entrarão para a imortalidade? Quem são os homens que farão a história? Olha que coisa sensacional. Vamos lá. À primeira vista, o programa parece ser um programa homérico. Tá? Com efeito, sem Homero, Heródoto nunca teria concebido. Ainda assim, o historiador estava de prontidão. Tá? Ele sabia que sua tarefa era dupla. Preservar a tradição era necessário, mas encontrar a verdade a respeito delas era também desejável. Ele percebeu que os poetas cantavam acontecimentos que nunca tinham acontecido. E ele não estava preparado, a partir da imortalidade, aquilo que nunca tinha existido. Então, se você pega Homero, ele é de uma forma. Ele é mais mitológico do que Heródoto. Heródoto ainda é mitológico, mas está se afastando do mito. E Tucídides se afasta totalmente do mito. Vou voltar para o Heródoto. A velha teoria de que Heródoto começou como geógrafo e só aos poucos desenvolveu a ideia de escrever a história das guerras persas parece-me ainda bastante plausível. Ao menos ela enfatiza o fato indubitável de que a história das guerras persas era algo que Heródoto tinha que descobrir por ele mesmo, enquanto a descrição de países estrangeiros já existia antes dele. Mas o desenvolvimento de Heródoto é, para nós, menos importante do que o seu resultado final de sua obra. Então, como ele descobriu aquilo, não importa. O importa é que ele escreveu. Em última instância, Heródoto assumiu a responsabilidade de registrar os acontecimentos e as tradições que não tinham sido ainda registradas pela escrita. Isso é uma obra homérica. Entende, trocadilho? Tá? Vamos lá para Tucídides. Tucídides faz uma reviravolta no processo da historiografia. Verdadeiramente uma reviravolta. Daqui a pouco vai falar um pouco de Tucídides, né? Onde que ele veio, essas coisinhas. Mais na frente tem. Tá? Mas ele é um homem que está mais dentro do campo da ciência, se assim podemos dizer. Vamos lá. Tucídides tinha a mesma mente questionadora de seus contemporâneos sofistas. Cuidado, crianças. Cuidado, crianças. Para você não achar que os sofistas eram picaretas. Tá? Cuidado. Apesar dos filósofos pós-Sócrates, tá? Criticarem os sofistas eram os professores. Tá? Não é que todos os sofistas eram maus. Não, muito pelo contrário. A maioria dos sofistas prestavam um serviço justo e digno. Só que um ou outro era picareta. O Vitor e o Mauro vão lembrar um pouco do que eu falei sobre os fariseus. Jesus não critica os fariseus? Critica. Jesus não critica os doutores da lei? Critica. Jesus não critica os membros do Sinédrio? Critica. Mas eram alguns. Porque a grande maioria dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei e dos membros do Sinédrio eram pessoas que as pessoas olhavam e queriam se espelhar.
porque era um homem de oração e vida de santidade. Isso se encaixa também com os sofistas. Ó, vamos lá. Tucídides tinha a mesma mente questionadora de seus contemporâneos sofistas, mas concentrava-se somente, olha que interessante, na vida política. Teve uma vez, eu estava numa aula, e aí o aluno falou assim, tá vendo, professor? Política, pô. Então, Tucídides é um cara que influenciou a historiografia política. Tá. Não confunda política que a gente tem hoje, história política que a gente tem hoje, com a história política que nós temos na Grécia. Quando a gente fala de história política no mundo grego, o que a gente está falando? Da vida da polis. Tá? Hoje, quando a gente fala de política, a gente imagina o Congresso Nacional, o senador, o deputado federal, o prefeito, o vereador. Entende? Isso para o grego era uma pequena parcela do que era a política. A política para o mundo grego era além da eleição, era além dos cargos eletivos. Entende? A participação na vida da polis era exercer aquilo que você nasceu para exercer. Agora, é interessante que eu estava vendo uma entrevista esses dias e um dos deputados citou lá o Cícero, né? Falando como o auge da política. E aí o entrevistador, muito sagazmente, falou, deputado, senador, você não quer comparar a democracia grega com a nossa democracia, né? A nossa democracia é muito melhor que a democracia grega. Muito melhor. Não tem nem comparação. A democracia grega era a democracia dos aristocratas. O que é aristóis no grego? Auriostóis, do grego clássico. Os melhores, os bem-nascidos. A política grega, gente, era para os eupátridas. No mundo romano era para os patrícios. Então não era uma política para todos. Eu posso agora, se eu quiser, fazer uma representação e pedir uma petição pública contra alguma coisa que tem na prefeitura. Eu posso ir agora, se eu quiser. Agora não, porque está fechado. Isso é impossível no mundo grego. No mundo grego, só quem era bem nascido, só quem tinha terra, podia fazer essa representação. Tá? E ele ficou preocupado com isso, com a polis. O passado, para ele, era apenas o início da situação política que existia no presente. E o presente era a base para a compreensão do passado. Olha que visão, gente, moderna. Olha que visão moderna de história. E é por isso que o nome do livro é Raízes Clássicas da Historiografia Moderna. Meu Deus! Olhem para mim! Desliguem o Free Fire lá. Olhem para mim agora um minuto. Leiam os textos clássicos. Isso está gravando, eu vou botar no YouTube. Se você não lê, eu me sinto agora desresponsabilizado. Ó, na frente da estátua do Tucídides e do Heródoto. Leiam os textos clássicos, crianças. Porque quando você lê o texto clássico, você entende por que o filósofo contemporâneo está refutando uma coisa do mundo clássico. Você entende por que o filósofo contemporâneo está se apropriando de um texto clássico. Tá? Você entende. Por exemplo, essa semana eu estava numa discussão com uma amiga pedagoga, e ela é uma pedagoga muito freiriana, muito comum nas nossas universidades, né? Paulo Freire ser o grande égide do pensamento pedagógico, né? E eu fazendo um contraponto que a leitura de Paulo Freire é importante à luz dos textos clássicos.
Porque qual é a novidade que Paulo Freire traz em seus livros? Você pega para mim o livro mais razoável, que dá para tirar alguma coisa, que é o Pedagogia da Autonomia. Porque a Pedagogia do Oprimido, ele cita 17 vezes Che Guevara. E aí é um programa pedagógico ou um programa revolucionário? Nada contra fazer uma pedagogia revolucionária. Nada contra. Mas a pessoa tem que se colocar ali e entender qual que é o processo do Paulo Freire. Quem é Paulo Freire? Paulo Freire é um dos maiores educadores brasileiros? Sem dúvida nenhuma. Paulo Freire tem título de doutor honoris causa no mundo inteiro? Tem. Paulo Freire é o autor mais citado, é o autor brasileiro mais citado das universidades? Sem dúvida nenhuma. Agora, pega o livro dele, que eu considero o melhor, que é o Pedagogia da Autonomia. Meu Deus do céu! O que o Paulo Freire fez? Teve uma leitura muito bem feita dos textos clássicos, meu irmão. Pega um aluno de Paulo Freire, tá? Uma pessoa que trabalhou com Paulo Freire, que é o professor que publica pela mesma editora que eu, olha que moral, tá? Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella mesmo vai dizer isso. Paulo Freire entendia os textos clássicos. E quando você pega alguns textos do Paulo Freire, por exemplo, depois você dá um Google e coloca assim, Teoria da Educação Bancária de Paulo Freire. Tá? Teoria da Educação Bancária de Paulo Freire. Escreve aí para mim, Fafá. Teoria da Educação Bancária do Paulo Freire. O que vai acontecer? O Paulo Freire vai dizer o seguinte, olha, o aluno, e aí ele vai eliminar a palavra aluno, tá? Porque aluno se refere a uma pessoa que é sem luz. Bruno. Oi. Teoria da educação bancária. Bancária, de banco. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, e isso é bom para vocês lerem o Paulo Freire, tá? Todo mundo que se mete na educação tem que ler o Paulo Freire, gente. Até para entender e refutar, como eu faço, veementemente. Tá? Entendo, já li todos os textos, só que não concordo com o posicionamento deles em algumas coisas. O livro Pedagogia da Autonomia dá para tirar alguma coisa? Dá muitas coisas. Por exemplo, qual que é a teoria da educação bancária dele? Ele vai falar que o educando, que não pode ser aluno, tem que ser educando, ele não é uma tábula rasa. E o professor não pode fazer com que o aluno sente no banco e o professor deposite o conteúdo no aluno, daí que vem a educação bancária, de uma forma passiva. E que o professor tem que levar em conta o fator psicológico e individual de cada aluno. Meu Deus, é um gênio? Não. Quem falou isso, gente, foi Tito Flávio. Quem falou isso foi Quintiliano. Mas como nunca ninguém leu Tito Flávio no universo do planeta Terra, nunca ninguém leu Quintiliano, não sabe nem quem é, vai pegar um texto célebre, bom, e vai atribuir à pessoa que escreveu esse texto, sem nunca ter lido aquilo na vida, pô. Por isso que tem que ler o texto clássico. Sabe o que a leitura pode fazer com você? E eu sou uma pessoa que eu me considero um leitor médio. Não sou um leitor top. Leitor top é o cara que lê 2 livros ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso. Eu consulto 2 livros ao mesmo tempo. Agora, ler, não consigo, nunca consegui. Eu sou um leitor medíocre, mediano, tá? Médio, na média. Tá? Leio, às vezes, dependendo do ano, 1 livro por mês, 12 livros por ano. Quando o negócio tá bom.
quando isso é menos. Tá? Não sou um leitor poliglota. Tá? Leio bem o português, leio bem o espanhol, leio bem o inglês. Agora, vai ler um alemão. Porra, não consigo nem começar. Entendeu? Não consigo nem o francês, a gente enrola. Então, sou um leitor monoglota. Agora, o que a leitura pode fazer com você? A leitura pode transformar você em uma outra pessoa. Então, tem que ler os textos clássicos, sim. Para você entender que o Marx, o Tocqueville, o Marc Bloch, o Jacques Legoff, o Paulo Freire, o Demerval Saviani, o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, não inventaram a roda. São releituras dos textos clássicos. E é por isso, crianças, que nós falamos textos clássicos. O que é um clássico? Eu falei isso para vocês algumas vezes, inclusive na aula de Renascimento. O que é um clássico? Você lembra da música que foi parada de sucesso do Carnaval em 2017? Jamais! Jamais! Quando o seu nível etílico abaixou, tu esqueceu aquilo, filho. Agora, o que é um texto clássico? O que é uma coisa clássica? Que perdura historicamente. Uma coisa que o professor Leandro falou no encerramento da semana do CTH. Uma coisa clássica é uma coisa que ultrapassa a geração que eu vivo. O Tucídides vai fazer a história como ciência, vai separar o mito. Ó, separa. Mito é uma coisa, história é outra. Vamos continuar aqui. Ó, o passado era para ele apenas o início da situação política, que existia no presente. O presente era a base para a compreensão do passado. Gente, parece com a definição de quem? Do Lucien Lefebvre, do Marc Bloch, de Jacques Legoff. Olha que interessante. Você acha que esses caras não leram os textos clássicos? Claro que leram. Você acha que Marx não leu os textos clássicos? Claro que leu. Você acha que Tocqueville não leu os textos clássicos? Claro que leu. Então, existe uma raiz clássica da historiografia moderna. Por isso, gente, que nós vamos estudar na faculdade, na Universidade Católica de Petrópolis, tudo. Vamos estudar tudo. Você não vai ter uma historiografia manca, capenga, de um samba de uma nota só, que dá de lado, igual uma pipa que dá de lado, para um lado e para o outro. Não, a nossa pipa fica empinadinha, ó, sem dar de lado, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para um lado, nem para o outro. A gente vai ver tudo. A gente vai estudar tudo. E como é que começa a estudar história? Como é que se começa a estudar historiografia? Olhando para os clássicos. Estudar história sem ver Tucídides? Impossível. Busque escrever sobre o homem. Eu não vou fazer um relato religioso, fantasioso, mágico, xamânico, mítico sobre a história. Eu vou olhar o homem. E o homem é um ser político. Olha que coisa sensacional. Olha como o Tucídides avança em relação a Heródoto de Halicarnasso. Vai dar um outro patamar. Para lembrar lá do Flamengo. Outro patamar. Um método de verificação e veracidade histórica. É o primeiro cara que vai se perguntar, como os sofistas. Porra, será que isso é verdade? Será que isso não é uma fake news? Será que isso alguém não inventou? Olha que coisa sensacional. Hoje, uma coisa que a gente faz corriqueiramente, o cara já fazia. Tá? Vamos lá ler mais um pouquinho. O passado era apenas para ele o início da situação política que existe no presente. E o presente era a base para compreender o funcionamento da natureza humana. Se compreendêssemos o presente, compreenderíamos o funcionamento da natureza humana. Gente, quem fala isso é o Marc Bloch. Não, quem fala isso é o Tucídides. Olha que interessante.
Vamos pegar isso aqui? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos pegar para vocês falar que eu estou criando aqui uma elucubração. Vou voltar aqui, lá no iniciozinho das aulas. Ó, uma contribuição de Bloch foi definir a história enquanto a ciência dos homens no tempo, pois o historiador, olha, vamos lá, pois o historiador não cabe se ater ao passado, visto que enquanto sujeito ativo do processo de produção do conhecimento, vírgula, está no presente, caminha no tempo que vive, olhando sempre os fatos pela ótica do presente. Mark Bloch é um gênio, sem dúvida nenhuma. Mas quem falou isso foi Tucídides. Entende isso? Deixa eu contar uma história para vocês. É engraçado. Eu fui fazer uma prova de mestrado. Mestrado não, doutorado. Não foi aqui em Petrópolis, não. Foi lá na Faculdade de Tecnologia de Fukushima, no Japão. E aí fizeram uma pergunta, né? E eu falei, olha só, isso aqui ele disse sim no livro tal, 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 tal. Mas quem disse isso foi Tito Flávio. Quem disse isso foi Quintiliano. A pessoa riscou a minha prova. Fui fazer outra prova. Pergunta parecida. Aí eu falei assim, ó, fulano de tal é lindo. Fulano de tal é um gênio. Passei em primeiro lugar e ganhei bolsa. Entende? Como a pessoa nunca leu o texto clássico, acha que as pessoas de hoje inventaram a roda. Você perguntar para o meu filho, que tem 12 anos, gente, ele vai achar que o mundo já começou com o PlayStation 4, pô. Entendeu? Esse dia eu falei para ele assim, João, quando eu tinha a tua idade, a gente tinha 2 tomadas dentro da casa. 2 tomadas de energia dentro da casa. Por quê? Tu ia ligar o quê dentro de casa? Tu ligava muito mal a geladeira e a televisão. Vai ligar o quê? Você tinha no quarto, gente. Não tinha tomada dentro do quarto. Entende? Hoje é uma multiplicidade de tomadas. Por quê? Porque a quantidade de eletroeletrônicos que nós temos hoje, meu Deus do céu. Você aluga uma casa, mal tá rindo lá por dentro, né? Você aluga uma casa antiga hoje, gente, o que você tem que fazer? Você tem que instalar a tomada, porque não precisava. A pessoa não botava tomada porque era idiota. Ah, não vou botar tomada não, porque o cara... Não tinha coisa para ligar. Entende? Então não é aquela pessoa que era idiota, que não botava tomada. Era porque não tinha necessidade. Então, quando a gente volta um pouquinho e percebe que o mundo não nasceu com a gente, que o mundo não nasceu quando nós nascemos, que o mundo não tinha essa interatividade. Gente, para mim e para o Mauro, que somos mais velhos, isso aqui, você olhar num aparelho a foto de outra pessoa, aonde que a gente via isso? Num filme chamado... num filme chamado Jornada nas Estrelas. Nos Jacksons. Clica aí os Jacksons, para tu ver como é que eles se comunicavam. É a porcaria de um celular. Ó, isso pra gente há 30 anos atrás era impensável. Você já nasceu nesse mundo. Você que tem 17, 18, 19, 20 anos, você já nasceu antenado. Você já nasceu touch. Você já nasceu online. Você já nasceu assim, ó. Quem é meu pai? Ó, você já nasceu assim, ó. Ó. Você já nasceu assim. Passando na tela. Bacei o... coisa, né? Ó. Nós não, gente. Nós nascemos analógico. Nós não nascemos digital. Entende? E olhar que o mundo não nasceu quando você nasceu é ter essa percepção historiográfica. Mas analisar a história no século, no tempo, no presente. Por exemplo, as pessoas estão dizendo aí, a Covid-19 é a maior pandemia que o Brasil já viveu.
Essa semana, sim. Mas semana passada não era, não. Nós já passamos 17 mil mortos, né? Muito mais. Tá? Semana passada, na segunda-feira passada, se não me falha a memória, tinha batido 17.800 mortos. Na semana passada, se tornou a maior pandemia da história do Brasil. O pessoal fala isso há 6 meses. Entendeu? Por quê? Não sabe que teve a gripe espanhola, tá? Não sabe que teve varíola no Brasil. Não sabe que teve febre amarela no Rio de Janeiro. Que teve Não, tem outra coisa importante, né, Bruno, a ser avaliado nisso. Proporcional, né? Sim, lógico. A proporcionalidade. A gripe Proporcional. espanhola, a população do Brasil era 20, 30 milhões. Hoje em dia nós temos 210 milhões. A população no Brasil reduziu, se não me falha a memória, salvo engano, 27%. 27% da população brasileira morreu. Olha isso. Então, assim, a proporcionalidade, a gripe espanhola foi avassaladora. A varíola foi avassaladora. Gente, até 40 anos atrás, a gente no Brasil tinha colônia de leprosos. Sabia disso? Colônia de leprosos. Porra. Então, assim, cuidado para não achar que o mundo nasceu quando a gente nasceu. Tá? As pessoas comuns, gente, podem falar isso. As pessoas comuns até têm um salvo-conduto de falar uma besteira dessa. Você não. Tá? O método de verificação das veracidades históricas. Tá? Essa pessoa que eu discuti essa semana, que é muito querida, né? Falou assim: Bruno, você parece que lê um livro só. Ó. Verificação das veracidades históricas. E a gente começou a discutir sobre política. Porque, assim, todo mundo que critica um lado é do outro, né? Não é isso, gente. Então, por exemplo, se você critica o Lula, você é a favor do Bolsonaro. Se você critica o Bolsonaro, você é comunista. Olha isso. A discussão era um pouco essa, né? Eu comecei a criticar o Bolsonaro e ele falou, pô, você é comunista, tá professor de história. Nunca viu professor de história que não é comunista. Olha só, a dualidade, né? E aí a gente começou a discutir um pouco isso, né? Olha, é um método de verificação das veracidades históricas. Tem documento? Tem prova? Vamos para a história. Não tem, é lenda. É lenda. Tá? Então, um pouco isso. Você tem que ler mais de um livro. Você tem que olhar outras perspectivas. Tá? E a gente sai dessa historiografia, que é basicamente a historiografia dos judeus e dos gregos. Eu poderia colocar alguém aqui dos judeus? Poderia. Eu já citei, inclusive, que é o Flávio Josefo. O Flávio Josefo, ele vai, eu tenho que atualizar esse slide. O Flávio Josefo, ele vai se assemelhar a Heródoto a Tucídides. Ele já é, inclusive, influenciado, de certa feita, por Tucídides. Tá? Não por Tucídides, porque não eram contemporâneos, mas por uma escrita de verificação histórica. Tá? O Flávio Josefo, ele é de uma escola helenística. A educação dele é em Jerusalém e tinha influência helênica. Tá? Então, ele já está num mundo que é um pouco mais intelectualizado. O processo helênico, gente, que eu já expliquei para vocês, isso vocês vão ter um pouco mais isso em história clássica, é como que a erradicação do mitológico, do xamânico. Eu não vou erradicar o sentimento religioso, entende? Mas eu não vou colocar o sentimento religioso como matriz do pensamento da veracidade historiográfica. Entende isso? Eu não estou falando que a religião é ignorante. Eu estou falando que a gente não pode pegar os relatos religiosos e colocar no crivo historiográfico, gente. Alguns podem? Podem. Por exemplo, a gente tem na teologia norte-americana, tá? E na teologia contemporânea,
dois grandes teólogos, o primeiro é o Bultmann e depois o Barth, que vão chamar dos racionalistas, que eles vão querer explicar todos os relatos bíblicos à luz do método científico. Gente, não é isso. A religião tem um fator de quê? Mistério. Todas elas. Umas mais, outras menos. Tá? Agora, se eu estou fazendo história, eu posso contar a história do mito? Posso. Mas quando eu vou fazer a verificação das veracidades históricas, na religião, chega um determinado momento que a história para. Que não tem uma explicação. Aí que entra a fé. Aí que entra o mistério. Aí que entra a crença. Heródoto fazia isso tudo misturado. Entende? Acho que é quase que um resumo, né? Tucídides não. Tucídides separa o que é mitológico, o que é religioso, o que é fé, o que é crença e o que é fato historiográfico. Entende, gente? Que a história não é inimiga da religião. Né? E geralmente as pessoas falam assim, fulano de tal vai estudar história e vai perder a fé. Se estudou história e perdeu a fé, nunca teve fé. Perdeu uma coisa que diz que nunca teve. Muito pelo contrário. Quando você estuda a história, você se aproxima muito mais da divindade que você cultua, porque você percebe que, historicamente, o homem é um ser totalmente religioso. Só um minutinho, Fafá. Se o homem fosse um celular e tivesse um aplicativo, esse aplicativo seria a religião. A religião é quase como um androide do homem. É quase como um sistema operacional que o homem tem. Agora, você tem que analisar essas coisas historicamente. Entende? Fala, Fafá. Porém, algumas religiões, elas são avessas ao estudo científico delas, sabia? Não entendi. Algumas religiões, assim, não estou generalizando a religião em si, mas muitas pessoas de determinadas religiões são avessas ao estudo histórico dessa religião. Por exemplo, vou estudar, por exemplo, a Umbanda, uma religião afro-brasileira. E isso eu falo por experiência própria, minha mãe é dessa religião, e muitas pessoas, quando eu falo que, você faz o que eu faço história, sabe, tem aversão porque acham que a história, ela é inimiga da religião, ou seja, ela fala que vai desmistificar, aí começam até a xingar. Não, muito pelo contrário. Por exemplo, quem é especialista em religião brasileira aqui em Petrópolis é o bispo diocesano, Dom Gregório, que é doutor na Holanda sobre candomblé. Então tem estudos muito sérios sobre isso. Só que, claro, se você pegar pessoas que têm uma cabeça que são muito Heródoto, né? Ou que não estudaram o suficiente, né? Sim, e aí tem que ver quem é também, né, Fafá? Porque às vezes muitas vezes, querer colocar uma bola no quadrado, né? É a ignorância invencível, né? Às vezes a pessoa não tem uma compreensão total daquilo. E aí você tem que saber também exatamente, perfeito. Com quem fala, como fala, né? Porque não adianta, é uma ignorância invencível. Você fala... Tem que ter paciência com essas pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu fui perguntar um dia para uma pessoa, ela ia fazer um ritual, eu falei, mas o porquê dessa parte do ritual, né? E essa pessoa virou e falou assim para mim, você pergunta demais as coisas. Dentro da religião eu não posso te passar nada porque você não tem cargo. Você não bota roupa, você não recebe santo, você não pode saber, você não pode questionar. Então, assim, é que eu falo um pouco nas aulas de teologia, né? Depois, se vocês quiserem, quem quiser participar, pode me passar um zap que eu passo o link para vocês. Se uma religião não liberta você do que você não é religião.
Se uma religião não te transforma em uma pessoa melhor, não é religião. Tá? Se uma religião não te faz amar as pessoas de maneira diferente, não é religião. Se uma religião te faz uma pessoa preconceituosa, se uma religião te faz uma pessoa preconceituosa e abominável, não é religião. Se uma religião te faz ter preconceito com quem é diferente de você, e aí pode ser raça, cor ou sexo, não é religião. Entende? Então é uma perspectiva religiosa que é na origem. Ah, mas a religião não fala isso. Tá, mas você leu o quê? Você leu quando? Você leu quem? Entende? Muitas vezes, no chão do culto, aí pode ser qualquer culto, tá? No chão do culto, essas coisas não emanam. Mas quando você vai para a origem do culto, para quem formulou o culto, e em última instância, para as Sagradas Escrituras, e no meu caso, para a doutrina católica, tá tudo aqui. Se a pessoa não vive, ou se alguém não prega, aí é uma outra questão. Tá? Na quarta-feira que vem, eu vou entrar em historiografia medieval. Tá? Mostrar isso aqui que é muito interessante, que é a historiografia teleológica. Vocês vão perceber que a historiografia teleológica, para o cristão, né? Ó, teleológica, memorialística, reversível e relatos romanceados. Que a historiografia medieval é reversível. E o ato dessa historiografia memorialística, teológica e reversível é a celebração da missa. Tá? É muito interessante. Eu lembro quando eu tive essa aula também com o professor Leandro Rust. Eu fiquei muito impressionado, né? Porque ele vai dizer que a historiografia medieval é totalmente reversível, como era a judaica, mas que isso, para o católico, é uma realidade teleológica, uma história teleológica. O cristão medieval, quando celebrava a missa, ele volta no Calvário. Tá? Isso é extremamente interessante. A gente vai analisar isso historicamente, um pouquinho de Santo Agostinho também, tá? Mostrar um pouquinho do calendário, isso aqui eu já falei um pouquinho para vocês, e basicamente a historiografia cristã é teleológica, memorialística, reversíveis e relatos romanceados. Vamos tentar, de repente, entrar na historiografia moderna, e depois a gente entra na historiografia do século XIX e na historiografia do século XX. Beleza, gente? Vou parar aqui de gravar e vou abrir para perguntas.